pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concurso, você aí do outro lado, a prof do lado de cá. Na verdade, estamos aqui hoje, no nosso último encontro de língua portuguesa, pois é, com destino à nossa aprovação aí na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Professora Angélica aqui, você aí, né, vamos bater um papo legal aqui, tá? Associando direitinho aí o conteúdo de língua portuguesa. Sabemos eu e você, né, que nosso último encontro, né? Aqui onde nós trataremos de conteúdo. Semana que vem a gente aparece aí, né? Se Deus quiser, com as nossas revisões que são de extrema importância para você, tá? Então eu te convido a participar da nossa revisão aqui no canal do Vale Concursos. Te convido também a participar da nossa revisão de véspera presencial, você que ainda não adquiriu. Eu acho que ainda dá tempo, viu? Tenta a sorte aí, né? Escaneando a câmera do seu celular. Escaneando o QR Code aqui com a câmera do seu celular, eu acho que ainda dá tempo, tá? Pois é isso, viu? Fique à vontade aqui, tá? Vamos trabalhar direitinho o conteúdo de língua portuguesa, visualizando aí questões, beleza? O que aconteceu no nosso último encontro aqui no canal? Você que me assistiu aqui. O penúltimo e último, nós tratamos de coisas da análise sintática, né? Itens sintáticos que podem ser condições de prova para você. Tratamos aqui dos termos da oração, do período composto, né? São aqueles itens, vamos dizer assim, chaves de prova. Na verdade, quando nós reiniciamos, retomamos os nossos estudos aqui com destino à nossa aprovação na PMMG, a prof colocou listou lá no nosso primeiro encontro, né? Depois que houve a reabertura aí do edital, a prof listou alguns assuntos e a gente vem trabalhando sobre eles, né? Então, fechamos aí um ciclo com esses assuntos e estamos fechando hoje, né? Um ciclo com esses assuntos, aí o ciclo dos assuntos que a gente abordou. E agora nós vamos desenvolver questões aí, então, relacionadas ao penúltimo e ao último encontro. Beleza? Pois é, então vamos lá, então. Já tem uma questão aqui na tela para você. Olha só aí a primeira questão que a gente tem aqui, né? Na oração José de Alencar, romancista brasileiro, olha aí, nasceu o Ceará. O tempo destacado, né, o termo destacado, desculpe-me, exerce a função sintática de quê? Então, nós temos aí José de Alencar, romancista brasileiro. Falamos sobre os termos integrantes da oração, falamos sobre os termos acessórios da oração, falamos sobre os termos essenciais da oração. Claro, né? Tudo de uma forma bem abrangente aqui, bem objetiva, para que a gente conseguisse trazer o máximo de conteúdo, né? No nosso encontro, nosso penúltimo encontro. Aí, o que acontece? No antepenúltimo, né? Que o penúltimo foi o da semana passada e agora estamos no último aqui. Então, enfim. O que nós temos como alternativa correta? Aposto vocativo, predicativo do objeto ou complemento nominal. Qual é a alternativa que você que está aí do outro lado, se preparando já mais do que reta final, né? Agora é os 45 do segundo tempo mesmo. O que acontece? Qual alternativa você marcaria? Mamão com açúcar essa questão, né? Lógico que lá na prova não vai acontecer uma questão dessa. Nós estamos aqui treinando o contexto aí para você poder relembrar termos sintáticos para que aconteça tudo de uma forma muito bacana com você em situação de prova, beleza? Então, olha o que a gente tem aqui como alternativa correta. Olha só o que a gente tem como alternativa correta. Aposto. Tá vendo? Por quê? Vamos relembrar sobre o aposto? O que é o aposto? Aposto é aquele termo que esclarece ou explica, não é assim? Que vem entre vírgulas, entre travessões, após o sinal de dois pontos, tá vendo? Ele esclarece ou explica, caracteriza um termo que vem antes dele ali, próximo a ele, dentro do período simples. Lembrando o seguinte, pegadinha de prova, tá? Nessa reta final. Aposto não é a mesma coisa que oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Por que que não é? Porque quando você tem um aposto, você tem um termo entre vírgulas, né? Entre travessões, após sinal de dois pontos. Só que no aposto, nós não temos verbo dentro do contextinho aposto e nem o pronome relativo, coisa que acontece quando nós temos oração subordinada adjetiva explicativa. Combinado? Beleza, então a gente entende aqui, né? Momento revisão aí, olha só que delícia. Vamos a mais uma questão, então? Olha só o que a gente tem aí agora. Assinale a alternativa onde temos um sujeito indeterminado. E aí?
E aí? Onde que nós temos o sujeito indeterminado? Eu disse para vocês que me assistiram no antepenúltimo encontro aqui, né? Na semana atrasada, o que que acontece? Nós temos várias classificações para o sujeito. Várias, tá? Só que os três sujeitos que sempre são ali, né? Mais, vamos dizer assim, ocorrentes em situação de prova é o sujeito indeterminado, o sujeito oculto e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, aqui pediu justamente sobre o sujeito indeterminado. Olha só que delícia aí, né? Sobre o sujeito indeterminado. Então, o que que acontece? Nesse sujeito indeterminado aqui, vamos ver onde que ele acontece? Vamos associar para a gente poder entender? Vamos lá, então. As rosas têm espinhos. O cão e o gato dormiam lado a lado. Come-se bem melhor nos dias de frio. Onde houvesse festas e danças, ali estava ele. Então tá. Onde nós temos o sujeito indeterminado? Lembrando, eu acredito que você já deva ter colocado o gabarito aqui no chat, a prof não está acompanhando aqui, mas o que que acontece? O sujeito indeterminado, né? Você que colocou o gabarito, mas está em dúvida aí, o sujeito indeterminado é aquele o quê? Que acontece com ele o seguinte. Nós sabemos que ele existe ali, só que nós não conseguimos identificá-lo. A gente não consegue identificá-lo, tá? Então, a gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue identificá-lo de jeito nenhum. Então, aí anda, né, o sujeito indeterminado. Então, tem duas situações para ele. Vamos ver se você acertou uma das duas aqui, marcando a alternativa correta. Olha aí o que que a gente tem. Vamos lá, olha só. Aí, come-se bem melhor nos dias de frio. Professora Angélica, acertei muito bem. Para você que acertou, ótimo. Você que ficou em dúvida, preste atenção. Nós temos, né, duas vias de acesso para que o sujeito seja indeterminado. A primeira é a seguinte: o sujeito, quando ele é indeterminado, não pode ter sujeito visível, né, dentro do contexto. O sujeito visível não acontece, tá? Ele não vai acontecer. Beleza. E aí, acontece o seguinte: ou como o sujeito não está visível, né, explícito, vamos dizer assim, acontece duas situações. Ou o verbo se encontrará na terceira pessoa do plural, com o sujeito que não está explícito, tá? Ou você vai visualizar essa alternativa aí, uma regra com relação a essa alternativa. Existe um verbo extremamente, excepcionalmente no singular, mais o pronome se, tá? E depois disso, você vai ver uma preposição ou um advérbio. É aí, então, o segundo caso do sujeito determinado. E aí é o seguinte: aconteceu aqui, né? Porque eu tive o verbo come-se, né? A forma verbal come, tracinho se. A forma verbal come está obrigatoriamente no singular, como ela deve acontecer. O se ali, ele é um índice de determinação do sujeito, tá? Vamos memorizar isso aí também. E logo depois disso aconteceu um advérbio. Então, para que seja sujeito indeterminado, ou vai acontecer uma preposição ou vai acontecer um advérbio. Combinado? Beleza demais, né? Amém por isso. Vamos então a mais uma questão? Olha só o que a gente tem aí. Assinale a alternativa em que haja um predicado nominal. Olha aí uma revisãozinha sobre o predicado para a gente. O que acontece com o predicado? Uma vez que você isola o sujeito, todo o resto do contexto ali é considerado predicado, né? Você isolou o sujeito ali bonitinho, o resto do contexto todo nós vamos considerar como sendo predicado. Aí entra o seguinte, olha só o que a gente vai associar aqui de forma muito bacana. Quando você, lá dentro do predicado, tá? Você visualiza o verbo e logo depois dele ali, você visualiza um predicativo do sujeito, você está diante de um predicado nominal. Então, achou o sujeito, isolou o sujeito bonitinho ali no cantinho, deixou ele quietinho ali, beleza. Todo o resto do contexto é predicado, ok. Lá dentro do predicado, então, você vai ver um verbo e logo depois dele você vai visualizar uma característica do sujeito, ou seja, um predicativo do sujeito. Nessa situação, o predicado é nominal. Então vamos ver o que acontece aqui. Letra A, acredito que você já até marcou, né? Eu expliquei duas vezes. Olha só, eu acho Margarete bonita. Letra B, o tempo continua chuvoso. Letra C, os abacateiros floresceram. Letra D, os estudantes gostam da escola. E aí, o que é que nós temos como alternativa correta aqui? A, B, C ou D? Espero que você tenha marcado aí já, colocado aqui no chat, né?
direitinho para compartilhar com os nossos outros, né, estudantes que a gente tem aqui, os nossos outros concurseiros que estão presentes aqui, futuros policiais militares do estado de Minas Gerais. Quanta honra, né, trazendo conteúdo para vocês aqui. Sempre foi uma honra para a equipe do Vale Concursos compartilhar, ou melhor, participar do seu viés de estudo aí, né, com destino à sua aprovação, tá? Então, olha só, vamos ao gabarito aqui, então? Olha o que a gente tem aí como gabarito, vamos lá? Olha aí. O tempo continua chuvoso. Com certeza, né? Por que que foi essa alternativa correta? Vamos tentar entender. Porque achei o sujeito, o tempo, fui ao predicado, continua chuvoso, e entendi no predicado que depois do verbo, da forma verbal continua, aconteceu o predicativo do sujeito chamado o quê? É considerado o quê? A palavra chuvoso ali, tá? Então, eu tive ali, continua chuvoso. Chuvoso, uma característica do tempo, predicativo do sujeito acontecendo ali. Então, eu tenho aí, enfim, né, um predicado considerado nominal. Beleza? Pois é, bacana demais a gente associar, não é? Pois é, e um breve, né, um resumo aí para você nessa reta final aí em relação às questões, né? É muito importante a gente praticar questões aí em reta final. Inclusive, ainda dá tempo, né? Você que ainda não adquiriu o nosso material de questões, a nossa apostila de questões, tudo que você ainda não adquiriu, que é muito importante para você, para essa reta, esses 45 do segundo tempo, é só escanear ó, a câmera do seu telefone, do seu celular, só escanear o QR Code que você está vendo aqui com a câmera do seu celular e adquirir ainda. Tem o material de questões que tem questões para lá para poder praticar. Mas são muitas, mas muitas questões mesmo, beleza? São totalmente importantes para você, tá? Beleza. Agora é o seguinte, olha. Esse estoque de amor que acumulei. Olha aí mais uma questão fantástica, muito bacana. Esse estoque de amor que acumulei, ninguém veio comprar a preço justo. Olha o que você tem aí, né? E aí, logo em seguida, tem-se aqui. Em relação à oração centrada na locução verbal veio comprar, a expressão sublinhada exerce a função sintática de quê? Adjunto adnominal, objeto indireto, sujeito ou objeto direto. Então, olha aí, esse estoque de amor que acumulei, tá vendo? Ninguém veio comprar a preço justo. Então, essa oração, esse estoque de amor que acumulei, olha só, exerce função sintática de quê? Nós temos aí as 4 alternativas. Lembrando o seguinte: função sintática de um termo, de uma oração, é uma situação muito plausível pela banca CRS. Tá? Você que já fez provas anteriores, que praticou questões com relação ao assunto, você sabe muito bem do que a prof está falando. Essa questão de função sintática de um termo, função sintática de uma expressão destacada. Cuidado com isso, porque isso é uma possibilidade de prova dentro do campo sintático aí do período simples, tá? E até do período composto, né? Então vamos lá? Já colocou a resposta no chat aí? Espero que você tenha acertado, porque olha o que a gente tem aqui como resposta correta. Letra D. Tá vendo? Por que objeto direto, professora Angélica? Por que eu tenho aqui, professora, um objeto direto? Misericórdia, me ajuda aí, né? Por que eu tenho aqui um objeto direto? Vamos associar direitinho, então, para a gente poder entender. Olha só. Ninguém é sujeito. Olha aí, ninguém sujeito, tá? Aí vem, ninguém veio comprar o quê? Olha só, ninguém sujeito. Ah, professor, mas ninguém? Eu não consigo saber quem é ninguém, não? Ninguém é sujeito? É. Deixa eu te falar uma coisa. Os sujeitos indeterminados, os pronomes, desculpe-me, os pronomes indefinidos, a gente até confunde também, tá? O professor confunde, né? Mas tem que trazer tudo bonitinho para você. Já tô consertando aqui para poder trazer o conteúdo para você. Olha só, para relembrar o assunto com você. Os pronomes indefinidos, tudo, nada, alguém, ninguém. Os principais. Quando eles acontecem, olha só, tudo, nada, alguém, ninguém. Quando eles acontecem, esses pronomes indefinidos acontecem exercendo função de sujeito, eles têm que ser considerados, por regra, sujeito simples. Porque, embora nós não saibamos, né, o que é tudo, nada, quem é o alguém, né, e o ninguém ali, nós temos ali, por via, tá, de informação, um núcleo acontecendo dentro do sujeito. Então, é considerado sujeito simples. Beleza? Então tá, pronome indefinido dentro do sujeito,
classificação do sujeito simples. Beleza, então tem aí, ó. Ninguém veio comprar o que a preço justo? Olha a pergunta que a gente faz, tá vendo? Eu vou parar na locução verbal, veio comprar o quê? Né? A preço justo. Esse estoque de amor que acumulei. Então, eu tive essa resposta, né? Ninguém veio comprar o quê? Isso. Olha aí, substituí a oração também pela palavra isso. E entendi que ela é uma oração substantiva, né? E exerce a função de objeto direto. Ninguém veio comprar isso a preço justo, né? Esse estoque de amor que acumulei a preço justo. Tá vendo? Olha só como é que é importante. Tá vendo? Ô, gente, quisera eu, tá? Que quando eu estivesse em véspera de prova, eu conseguisse fazer assim, né? Desse uma recapitulada no assunto, igual a gente tá fazendo aqui em forma de questões, que é tão bacana quando a gente consegue praticar. A gente entende aqui, né? Porque aqui, praticando, errando, acertando, aqui é a hora de errar, de acertar, né? Beleza, lá na prova é hora só de acertar. Não é assim? Nós não temos nem a condição de errar lá na prova, só acertar, não é verdade? Pois é. Então, aqui é o momento onde a gente dá aquela repescagem, faz aquela repescagem do assunto, né, com relação aos assuntos aí, e consegue, enfim, lograr êxito aí para não errar na prova de jeito nenhum. Mais uma questão pra gente, vamos ver o que a gente tem? Olha só, vamos associar aí direitinho, olha. Essa daí é grande, hein? Presta atenção. Um homem e uma mulher entraram no bar, sentaram-se e pediram martini seco. Enquanto o garçom o servia, ela foi ao telefone e ele foi ao toalete. Quando regressaram, ao tomar a bebida, a mulher caiu fulminada. Socorro, Deus, né? Pelo amor de Deus. Se eu tivesse visto o negócio desse, eu tinha ficado apavorada. Assinale a afirmativa abaixo sobre a sintaxe. Vamos lá, então. Olha a assertiva 1, as afirmativas aí. O sujeito da primeira oração do texto é resgatado pelo pronome os na segunda frase. Um homem e uma mulher é o sujeito do primeiro contexto, né? Sentaram-se e pediram martini. Beleza. Enquanto o garçom os servia. Então, nesse pedaço, será que o pronome os, né? Ele resgata o sujeito que aconteceu no início da primeira oração? É o sujeito da primeira oração aí? Vamos lá. Segunda alternativa, né? Segunda afirmativa. A primeira frase do texto é um período composto por coordenação, olha só. E há uma oração coordenada aditiva. Será, né, que a primeira frase aí é um período composto por coordenação? E há uma oração coordenada aditiva? O homem e uma mulher sentaram no bar, entraram no bar, sentaram-se e pediram martini seco. Beleza, primeira frase do período tá pedindo, né? Tá. A palavra fulminada é um objeto direto do verbo que a antecede? Será? A mulher caiu fulminada. Será que fulminada é um objeto direto do verbo que a antecede, né? A forma verbal caiu aí. 4. O verbo sentar tem como complemento a partícula se, o que faz dele um verbo transitivo. Será? Sentaram-se, não é isso? Beleza. O texto se inicia com o sujeito composto. Qual alternativa nós temos correta agora? Olha, são corretas apenas a 2 e a 4, apenas a 4 e a 5, apenas a 1, a 2 e a 3, ou apenas a 1, a 2 e 5. E aí, o que é que você marcou como resposta correta nessa bagaça aqui para a gente poder continuar aí com destino à nossa próxima, né? A nossa próxima questão aí. O que vocês marcaram, né? E a nossa aprovação também na PM de Minas Gerais. E aí? O que vocês marcaram aí do outro lado? Vamos ver o gabarito? Vamos associar direitinho? Olha só, então, vamos ver o que a gente teve aqui como resposta. Olha aí. Letra D. Você tá pensando aí ainda? Pois é. Vimos o gabarito aqui, olha, letra D. E você que acertou, muito bom, tá? Por quê? Questões como essa, onde vem um fragmento do texto, vem afirmativas a respeito, é uma situação plausível de prova também pra gente, tá? Você que tem praticado questões aí da examinadora CRS, você sabe muito bem que pode acontecer uma coisa como essa. Tem questões, às vezes, que são até extensas ali pra gente poder associar, não é verdade? Então, olha aí, são corretas apenas a 1, a 2 e a 5, tá? Por que a 3 tá errada? Porque a palavra fulminada não é objeto direto do verbo caiu, porque o verbo caiu, a forma verbal caiu ali, tem-se nela um verbo intransitivo, tá? Então, a mulher caiu. Pronto. Fulminada é o modo como ela caiu,
tá? Então, nós temos na palavra fulminada aí um advérbio. Sintaticamente falando, um adjunto adverbial. Beleza? E a 4 aí, nós temos na 4 o quê? O verbo sentar tem como complemento a partícula se e que faz dele um verbo transitivo. Sentaram-se. Não, não faz dele um verbo transitivo, não. Tá vendo? Então, sentaram-se ali, só aconteceu o verbo sentar, né? Intransitivo ali no contexto. Tá? Beleza? Associamos essas estruturas sintáticas, essas análises, né, sintática que nós fazemos, essas análises aqui do contexto sintaxe, é muito importante, porque a gente vai relembrando os itens aí, né? Olha só o que a questão trouxe, várias coisas. Sujeito, pediu o complemento do verbo, pediu forma verbal, né? Pediu orações. Olha só, misturou o período simples com o período composto, né? Os termos do período simples com o período composto, os tipos de oração que pode acontecer ali, igual falou aqui, né? É oração coordenada, há um período composto por coordenação, onde há uma oração coordenada aditiva, é assim? Então, muita calma na hora de associar isso, tá? Para poder ficar muito fácil para você lá na hora da prova. Respira, não surta, conta até 200, 300, não surta, tá? E é isso, vamos gabaritar questões que aparecerem como essa que a gente acabou de visualizar agora aí, tá? Que é grande, extensa, tem que parar, respirar, associar calmamente, item por item, pronto. Por isso que eu falo que, por exemplo, interpretação de texto não tem via de regra, não tem regra. Então, o que você vai fazer? Esquece o texto quando você receber sua prova e vai direto na questão de número 1. Por quê? Porque às vezes você consegue resolver a questão de número 1 ali sem voltar ao texto. Por exemplo, aqui teve um fragmento do texto. Vamos supor, de um determinado texto. Aí vamos supor que ali abaixo não teve nada de sintaxe, né? Foi questão de interpretação. Com relação àquele fragmento que houve ali em cima. Então, para que você vai ler o texto? Você fez a questão de número 1, respondeu sem precisar ler o texto. Aí você pula para a questão 2. Aí você pula para a questão 3. Ó, tô conseguindo resolver sem precisar voltar. Beleza. Agora, onde precisa voltar? Lá no texto, você volta. Por que eu falo isso com relação à interpretação e compreensão? Por quê? Pelo seguinte, porque em questões como essa aqui, você vai precisar travar para analisar. Vai demorar um pouquinho mais para avaliar. Então, o que você puder economizar de tempo lá na leitura do texto para perder aqui numa questão dessa, é muito válido, entendeu? Então, já sabe aí o que vai fazer na hora que você receber a sua prova. Combinado? Mais uma questão na tela para a gente aí agora. Olha só. Dos trechos de Cecília Meirelles apresentado abaixo, indica o que apresenta um período composto por coordenação e subordinação. Nossa, pediu aí. O que apresenta um período composto por coordenação e subordinação. Os dois tipos aí no mesmo contexto. Letra A. Aprendi com a primavera, desculpe-me. A gente lê rápido, né? Acaba engolindo aí a coisa, mas tudo bem. Aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Letra B. Inutilmente, o relógio marca o dia e a noite, pois a vida, né? Pois a vida é sem fim. Beleza, tá faltando um E ali, né? Os homens gostariam de ter asas, mas pretendem os pássaros, ou melhor, mas prendem os pássaros que as têm. Pensando bem, pergunto-me se a criatura humana, hoje em dia, vale uma árvore. Então, olha aí qual alternativa você tem. Um período composto por coordenação e subordinação no mesmo contexto. E aí, será que eu te peguei agora? A questão nos pegou, vamos dizer assim, né? E aí, o que nós vamos marcar como alternativa correta aqui? A, B, C ou D? Vamos ver? Você já marcou aí, já colocou o gabarito aí no chat? Vamos ver o que a gente tem como alternativa correta? Olha só o que a gente tem aqui, olha aí. Letra C. Acertou aí? Fala pra prof aí, acertou ou não acertou? Ficou com dúvida? Pois é. Vamos associar aqui então, por que a alternativa C que está correta? Preste muita atenção no que a prof vai explicar para você. Olha só. Os homens gostariam de ter asas. Beleza. Vírgula. Mas prendem os pássaros. Olha o mas acontecendo, que é uma conjunção coordenativa, não é verdade? A palavra mas é uma conjunção coordenativa. Se ela é uma conjunção coordenativa, entre essa oração e a oração que antecede, os homens gostariam de ter asas, entre essas duas aí, ou seja, nessas duas há um período composto por coordenação. Confirmou? Beleza? Ok. Mas prendem os pássaros. Quaisquer pássaros? Não. Os que, ou melhor, né? Os pássaros que as têm.
Olha só, tá vendo? Que esteja explicando ou que esteja restringindo, tá? Nós temos aí nessa última oração que as tem um período composto por subordinação. Uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque faz referência aos pássaros. Tá vendo como é que é? Os homens gostariam de ter asas, mas prendem os pássaros que as têm. Olha só, que tem as asas. Tá vendo? Que tem asas, né? Então, olha só, que as tem, ou seja, né, os pássaros que têm asas, que obviamente têm asas ali, o que que acontece? Tem esse período, essa oração, esse período não, essa oração está fazendo referência à última palavra que aconteceu na segunda oração de um período composto por coordenação. Olha só. Então, eu tive a primeira e a segunda, um período composto por coordenação, onde a segunda, né, puxa ali uma subordinação logo depois dela. Porque a palavra pássaros, né, tá ali, e depois dela tem uma oração que se refere aos pássaros, que é a oração subordinada adjetiva, tá vendo? Provavelmente aí explicativa, né, porque os pássaros, todos os pássaros têm asas. Então, está explicando, obviamente, não está restringindo, tá? Está explicando aí, melhor colocando a resposta para você aqui, está explicando sobre os pássaros. Os pássaros têm asas, beleza? Combinado? Então tá, jóia. Espero que você tenha acertado aí. E se prepare para questões neste nível, tá? Na sua prova. Se prepare para questões deste nível aí. Beleza? Para você poder fazer essa análise entre as orações. Combinou? Mais uma aí pra gente, olha só. Enorme, né? Mas vamos lá. O que que acontece aqui? Sobre períodos compostos, avalie as assertivas abaixo. Olha o que que a gente tem. A primeira, né? No período composto por coordenação, olha só, no período composto por coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas dependam das outras. Acho que eu li tudo ok até aqui, né? Tá bom. Na subordinação, há orações que dependem sintaticamente de outras, isto é, são termos de outras, podendo representar sujeito, objetos, né, direto e indireto, complementos nominais, predicativos, apostos, né, adjuntos adnominais e adverbiais. 3. É possível haver a formação de períodos mistos, períodos compostos por coordenação e subordinação, em que se tem orações coordenadas independentes, orações principais e orações subordinadas. Beleza. Quais estão corretas aí? Sobre o período composto, né? Tanto por subordinação, por coordenação, uma questão muito bacana, até para você que está aí do outro lado fazer, sabe o quê? Observar direitinho e relembrar sobre o período composto. Olha aí que delícia. Qual alternativa está correta? Será que é a letra A, apenas a primeira, a letra B, né, apenas a segunda, a letra C, A1 e A2, ou a letra D, A1, A2 e A3? O que que está correto aí pra gente? Vamos ver? Olha aí. Espero que você tenha acertado. Espero demais que você tenha acertado. A alternativa correta aí é a letra D. Estão, né, corretas aí A1, A2 e A3, ou seja, todas essas assertivas estão corretas com relação ao período composto. Ah, professora, mas aí tal. Não, todas estão corretas, todas, tá? Pode ter o período composto por coordenação e depois um período, uma subordinada ali na frente, porque foi o que a gente viu na questão anterior. O período composto por coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, nenhuma depende da outra. Na subordinação, há orações que dependem sintaticamente de outras, né? Isso são termos das outras, né? Podendo representar sujeito, né? E assim vai, olha aí, tá vendo? Todas as assertivas com relação ao período composto dessa questão, né? Dessa questão com relação ao período composto estão corretas. Beleza? Mais uma aí pra gente, olha aí. Os primeiros imigrantes trazidos por empresas importadoras eram, em geral, obrigados a assinar contratos de parceria com o importador para trabalharem nas lavouras de café do estado de São Paulo. O contratante adiantava, né, despesas de transporte da Europa, colônias e o necessário subsistência inicial. Nas colônias, o imigrante recebia determinado número de pés de café para cultivar. Tinha direito, né, à ameação no resultado da venda. O que que acontece aqui? Olha só.
No nosso penúltimo e último encontro, nós não trabalhamos o assunto que nós vamos abordar agora, só que devido à nossa logística de tempo, porque, né, nós já estamos aí em reta final, semana que vem, se Deus quiser, vai rolar os vale tudo nosso aí, não é assim? Então, o que que acontece? A nossa revisão aqui no canal do Vale Concurso com destino à sua aprovação, o que que acontece? Nós não tratamos dos dois últimos itens que lá no encontro 1, depois que houve a reabertura do edital, a prof trouxe, que é crase e figura de linguagem, tá? Então, como nós não vimos conteúdo, nós vamos ver esses assuntos aqui, né, em forma de questões, tá? Umas 2, 3 questões aí de cada um. Nós vamos ver aqui os dois últimos itens que eu falei que é de extrema importância, porque figura de linguagem com certeza vai cair na sua prova. Crase é uma grande possibilidade de prova também, tá? A banca CRS traz constantemente questões de crase nas provas, né? Então, o que que acontece? Nós vamos tratar aqui em forma de questões. Não vimos assunto e questões como a gente viu ao longo dos nossos encontros aqui, mas, né? Nós vamos visualizar agora em forma de questões. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, tá? Quero dizer para você o seguinte: o assunto literatura, até conversei com o pessoal outro dia no presencial aqui do Vale Concurso. O assunto literatura não foi abordado dessa vez aqui ao longo dos nossos encontros, porque ele está todo aqui no canal do Vale Concurso para você poder assistir, revisar de forma bem assim ampla, tá? Para você não ir para a prova zero conhecimento. Claro que você não vai para a prova zero conhecimento de literatura, né? Claro que você não vai. Então, é lógico que você adquiriu o nosso preparatório online, claro que você estudou, mas o que que acontece? Aqui no canal do Vale Concurso, a gente tem o conteúdo de literatura das duas obras. Se você ainda não assistiu, ou você já esqueceu, eu li ali, mas eu já esqueci. Eu peguei só o resumo da obra para ler, mas eu esqueci. Beleza, assista ao conteúdo de literatura que nós temos aqui no canal do Vale Concurso, nessa reta final aí, para dar tempo para você revisar, né? Para dar tempo ainda de você falar, peraí, deixa eu assistir aqui, que a professora Angélica colocou, porque, eu já esqueci, não é assim? Você chega a véspera de prova, a gente pensa assim, a gente tá igual aquele filósofo, sei que nada sei, né? Pois é, então, assista aos conteúdos de literatura, tá? E você, não vou nem falar isso aqui, né? Mas você, como diz o outro, não precisava nem falar, que ainda não está inscrito no canal do Vale Concurso, inscreva, aperte o sininho da notificação aí, né? Estamos aqui sempre com conteúdo de grande valia para te ajudar aí na sua preparação, não é verdade? Pois é. Então, o que que acontece? Olha, conteúdo de literatura tem no canal, de forma bem bacana, com questões ali para você poder associar e relembrar ainda antes da sua prova acontecer. E outra coisa, o nosso tempo de encontro aqui no canal de Vale Concurso de Língua Portuguesa, ele é tão bacana que se você pegar na semana que vem, além do Vale Tudo presencial, além do Vale Tudo que acontece aqui, que vai acontecer aqui no canal do Vale Concurso, se você pegar o conteúdo de literatura todo, de português e literatura todo, você consegue revisar tudo semana que vem. Olha só, pega aí, desde quando houve a reabertura do edital até agora, e pega os encontros que a gente visualizou e assista os bonitinhos aí novamente, fique à vontade, porque tudo que a gente tratou de língua portuguesa aqui é grande cenário de prova para você. Você não vai perder a oportunidade, né? Quanto mais a gente revisar, melhor é. Quanto mais praticar questões, melhor é. Por isso que eu falo da nossa apostila de questões. Você que ainda não adquiriu, escaneia aí, ó, a câmera do seu celular, o QR Code que aparece aqui e adquira a nossa revisão presencial. Olha só. Dá os pulos aí, os nossos simulados, vamos embora. A gente pode perder a oportunidade, não. Eu falo o seguinte, se a gente tem um sonho, a gente não pode desistir dele de jeito nenhum e tem que buscar todas as melhores formas possíveis, né? Pra gente poder conseguir aí a nossa aprovação. Tá vendo? Vamos lá, então. Já gabaritou a crase aqui? Já colocou o gabarito aqui no chat? Pois é, espero que você tenha acertado, viu? Porque crase é assunto de prova. E aí a gente precisa entender, né, bonitinho sobre ele aí. O que que nós temos como alternativa correta? Vamos marcar? Vamos olhar, observar para a gente poder ver e conversar sobre as regras? Olha aí o que que a gente tem como alternativa correta. Letra D de dado. Professora, letra D? Aham. Por quê? Olha, antes de verbo, a gente não vê o acento grave no A, denotando crase. Então, olha aí, assinar. For, né, em geral, obrigados a assinar. Assinar é verbo. Não vai haver o acento grave no A aí, denotando crase de jeito nenhum antes de verbo. Tá vendo? Pois é, beleza. No outro asa aí, olha, o contratante adiantava as despesas. Adiantava o quê?
né? Você teve despesas ali, que é a palavra feminina, mas é um objeto direto, né? Então, aí não vai ter o acento grave nele, não. É de transporte na Europa e o contratante adiantava as despesas de transporte da Europa e as colônias, né? E não, da Europa às colônias. Muito bem, porque ele adiantava o quê? As despesas de transporte da Europa às colônias, tá vendo? Para as colônias, né? Então, o as aí tem que ter o acento grave, que é da Europa às colônias. Se você vai ali a algum lugar, né? Se você tem o da ali, na questão de ir a algum lugar, vai ter acento grave no A lá, né? No que acontece lá na frente antes da palavra feminina. Então, é da Europa, não é de Europa às colônias. É da Europa. Então, se teve o da aqui, vai ter o acento grave no A, que seja no singular ou no plural, que acontece lá na frente. Então, às colônias com acento grave. Beleza. E o necessário, a subsistência inicial. Necessário a quê, né? A subsistência. Subsistência é palavra feminina, vai ter o acento grave no A. Beleza. Tinha direito a quê? A ameação no resultado da venda. Então, teve o acento grave no A aí também. Espero que você entenda isso. Não há crase, não acontece a crase, tá? Com acento grave no A antes de verbo, antes de palavra masculina, tá vendo? Antes de palavra feminina dentro de um objeto direto. Não tem um acento grave no A de jeito nenhum também não, tá? Então, vamos associar isso aí direitinho, entender para a gente poder compreender e não errar em hipótese alguma em situação de prova. Revise o conteúdo da crase. Fechou? Beleza. Mais uma aí sobre o emprego da crase. O que acontece? Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave está de acordo com a norma culta. Olha só agora, o emprego do acento grave está de acordo com a norma culta. À medida que a agulha passava, a linha a seguia. Olha aí. À medida que a agulha passava, a linha a seguia. À medida que a agulha passava, olha só, não houve acento grave mais agora no A, né? Antes do agulha. A agulha passava, a linha a seguia. À medida que a agulha passava, não houve aí de novo antes da agulha, né? Mas teve lá no à medida que passava, a linha a seguia. Qual alternativa nós vamos marcar como correta nessa questão? Qual alternativa nós temos como corretíssimo aí nessa questão? E aí, fala para a prof, por favor, né? Qual é aí o quê? A alternativa correta. Vamos associar direitinho aqui para a gente poder entender? Olha aí. À medida que a agulha passava, a linha a seguia. Olha só, tá vendo? Então, à medida que é uma locução, uma expressão conjuntiva, com palavra feminina ali dentro. Então, há uso obrigatório do acento grave no A. À medida que a agulha passava, a agulha ali, a agulha passava, não vai ter o acento grave no A. A linha a seguia. À medida que a agulha passava, a linha a seguia. Não acontece acento grave no A em nenhuma dessas outras situações aí. Só no à medida que, por causa da locução conjuntiva com palavra feminina dentro dela. Fechou? Então tá. Já falei. Relembre as regras com relação ao uso do acento grave, denotando a crase em contextos. Beleza? Ok. Mais uma aí agora. Ai, figuras de linguagem. Vamos lá então. Estamos aí agora no cenário de figuras de linguagem. Vamos lá. Eu espero que você, diante de um cenário PMMG, né? Prova PMMG, sabendo da ocorrência das figuras de linguagem, que vai cair com certeza, presta atenção. Você não deixou para ver nada agora no último momento, não, né? Amém. Ainda bem que você já tá sabendo tudo bonitinho aí do outro lado, porque olha o que acontece aqui. Tá pedido, né, para poder observar as duas colunas aqui e marcar o que confere, tá? Beleza. Nós temos na letra A paronomásia, letra B assonância, letra C onomatopeia e letra D antítese. Aí nós temos contextos 1, 2, 3 e 4. Olha só. 1. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas vocálicos, especialmente em sílabas tônicas. E aí? Conferiu? Para inferir um som e estabelecer efeitos sonoros específicos no texto. A qual desses itens aí, esse item 1 pertence? A, B, C ou D? Vamos lá.
2. É a inserção de palavras no discurso que imitam sons. E aí? É A, paronomásia, B, assonância, C, onomatopeia ou D, antítese nesse item 2? A, B, C ou D, né? 3. Figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras, dois pensamentos de sentido contrário. E aí, o que que a gente tem? A, B, C ou D nesse item 3? E o 4 é a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Nesse item 4, qual é as letras? Qual a letra, né, que a gente tem ali proporcional ao item 4? Está sabendo figura de linguagem? Associa direitinho? Já colocou o gabarito aqui? Bora lá então? Vou falar a resposta para você. Olha aí, letra C, tá? Precisamos ter conhecimento das figuras de linguagem. A prof já disse isso para você. Uma vez que você tem conhecimento das figuras, você não erra isso aqui de jeito nenhum. Olha só, a letra A, que é paronomásia, está lá no item 4, olha. É a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Quando você repete palavras ali cujos sons são parecidos, em qualquer lugar do contexto, tá? Em qualquer lugar do contexto. Você tem ali o quê? Paronomásia. Beleza? Em qualquer lugar do contexto, tá? Beleza. Você tem aqui agora a letra B, que é a assonância, no item 1, olha só, é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas vocálicos, especialmente sílabas tônicas, tá vendo? Você tem a onomatopeia no item 2, por quê? Porque é a inserção de palavras no discurso que imitam sons, é a reprodução dos sons, tá? E você tem a letra D, que é a antítese, na justificativa 3, figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras, dois pensamentos, né, de sentido contrário, viu? Antítese, palavras que expõem sentido contrário. Fechou? Beleza. Muito bom, então. Vamos lá, mais uma para a gente poder encerrar o nosso conteúdo aqui? Olha só. As figuras de construção ou de sintaxe são caracterizadas pelas transformações que causam na estrutura regular das orações por meio do deslocamento, da repetição ou da omissão de termos que constituem a frase. Beleza. Então, na oração, olha aí, esse tipo de questão, olha só, é questão de CRS. Justificou ali, trouxe um conceito das figuras de linguagem, de pensamento, de sintaxe, trouxe o conceito e vem logo abaixo. Olha só. Na oração, você não quer contar essa história para os seus filhos. Quer? Olha aí. A figura de construção presente é silepse, zeugma, assíndeto ou anacoluto. Sabe figuras de linguagem, vai saber responder isso aqui. Já respondeu até, né? Pois é. Vamos lá associar a resposta correta? Olha aí, zeugma. Olha que delícia de ver, né? Esse contexto muito bacana. Professora Angélica, por que que a gente tem aqui a figura chamada zeugma, professora? Por que que a gente tem aqui zeugma, né? Porque a zeugma é aquela supressão, tá? Vamos dizer assim, de um termo que já apareceu anteriormente dentro do contexto. A zeugma é essa supressão de termo que já aconteceu antes, tá? Então, você tem ali, né? Você não quer contar essa história para o seu filho. Quer contar essa história para o seu filho? Olha aí. Então, quer, quando eu coloquei só quer e o ponto de interrogação, quando eu vi ali, o resto está sendo suprimido. Tá vendo? Quer contar essa história para o seu filho? Olha só, para seus filhos, né? Para seus filhos. Então, você tem zeugma, tá? Não confunde zeugma com a outra figura que faz o quê, né? A elipse, ela suprime um termo que você facilmente identifica. A zeugma não, a zeugma ela suprime um termo que já foi visto anteriormente. Fechou? Pois é, então tá bom. Espero que nós tenhamos, né? Vamos colocar assim, tivemos, tá? Um encontro muito bacana aqui no canal do Vale Concursos hoje, onde a gente fechou aqui, de certa forma, um ciclo que a prof trouxe, né? Como eu disse para você logo no início, lá no nosso encontro 1, onde, né, depois que aconteceu a reabertura edital, a prof trouxe os itens ali que nós iríamos falar sobre eles. E estamos encerrando esse ciclo aqui hoje nos nossos encontros, né? Porque semana que vem a gente tem aí as nossas revisões, são muito bacanas, muito proveitosas para você, viu? E é isso, tá? Ó, foco, muito mais foco agora nessa reta final, tá? Procure todos os meios de resolução de questões possíveis, pacote simulado, curso de questões,
a apostila de questões. Nessa reta final, se você ainda não adquiriu aqui, dá seus pulos, como diz o outro, tá? Por quê? Porque é como eu disse agora há pouco, tudo é muito preciso e muito válido para nossa aprovação. Beleza? Ó, um beijo da prof no seu coração. Fica em paz, né? Fica em paz aí do outro lado, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu falo o seguinte, né? Concurso público é igual você entrar, você chegar ao banco lá, né? Pegar sua senha e sentar ali e aguardar a sua hora. Só que é o seguinte, tem gente que tem atendimento prioritário. Quando você chega ao banco, você visualiza isso, né? Quem tem atendimento prioritário lá no banco? Aquela pessoa idosa, gestante, lactante, enfim, né? Pois é. Aqui no nosso cenário concurso público, prioritário é para aquele que realmente se dedicou, esforçou e tudo mais. Mas não desiste. Não desista da sua vaga, tá? Porque Deus sabe o momento certo para você, para acontecer todas as coisas nas nossas vidas, né? Se for agora, amém, né? Se não for, vai dar certo da próxima vez. Não, mas vai ser agora, não vai ser depois, não, tá? Um grande abraço para você, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Fui.